Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Cima geral! Cante aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia, cante aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Disse a ele boa noite, seja bem-vindo à casa do Pai. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, erguer as nossas mãos e louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque é para isso que estamos aqui nessa noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, com muita alegria e gratidão, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela vida do nosso irmão, Senhor, que está aqui nesta noite, pelo Teu Espírito Santo, que está aqui nos acompanhando, tocando a cada coração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha descer nessa noite, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Senhor, venha tirar todo o cansaço dos nossos corpos, ó Pai, toda a fraqueza. Venha nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos estar aqui, ó Pai, inteiros para Ti. Inteiros para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer e reconhecer que Tu és único, Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigada, Senhor, pelos Teus anjos que estão acampados ao nosso redor. E todo espírito maligno que queira se levantar contra este culto, bata em retirada em nome de Jesus. Vocês não têm poder para agir neste ambiente.
E nós declaramos que este ambiente é um ambiente santo e preparado para que o Espírito do Senhor possa se mover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos entrar na presença do Senhor com gratidão, com louvor e alegria. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Diga a Ele. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos aqui nessa noite. Nós queremos a tua presença. Declare isso a Ele. Nós te queremos, Senhor. Desça aqui, rasga o céu sobre nós. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou. Face a fado estou. Peça a Ele. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abram os céus, o teu reino vem. Diga a Ele. Nossa fé está. Que se abram os céus E o teu reino vem, nossa festa, nosso Deus. que se abram os céus, o teu reino vem.
focada no Senhor, amém? Aleluia. Continue com os teus olhos fechados, erga as tuas mãos. Comece a declarar palavras de amor a este Deus Todo-Poderoso, ao qual os céus e a terra se inclinam para adorá-lo. E nós estamos aqui com este propósito, Senhor: louvar e engrandecer ao teu santo nome, em tempo e fora de tempo. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. Arrogantes com tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Santo, santo, poderoso. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado, lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Diga! Santo, Todo-Poderoso, que herói há de vir, digno de receber a glória, a honra e a louvor. Santo, Todo-Poderoso, que herói há de vir, digno de receber a glória, a honra e a louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele é digno. Quem será digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem será digno? O Senhor é digno. O leão da tribo de Judá,
aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você, por amor a mim e a você, para nos chamarmos santo, santo, santo de Israel, santo de Israel. Você é santo do Senhor. Declare a Ele: Santo, Todo-Poderoso, que era de vir, digno de receber a glória, a honra e a louvor. Mais uma vez a igreja declara: Santo. Ele há de vir com vestes brancas, digno. Nós estamos aqui para adorar, então declarem mais uma vez: Santo. Digno de receber a glória, a honra e a louvor. Dia e noite, gente está, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno. Declare: dia e noite, sem cessar, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Feche os teus olhos nesse momento. Qual foi a motivação de você sair da sua casa hoje? Às vezes nós estamos aqui, mas muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos nas mãos de Deus. Às vezes a nossa motivação é apenas aquilo que Deus pode nos dar. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui convictos de que Deus, Ele não quer ser somente aquele pai que te dá as coisas. Que nós possamos sair daqui convictos que Ele nos criou para reconhecer quem Deus é, além das suas mãos. Que você possa semear o amor de Deus nessa noite e entender que Ele não está aqui apenas para te dar as coisas. Você está aqui para adorá-lo e bendizê-lo.
e declarar: Santo, Santo é o teu nome. Nós estamos aqui sendo forjados e preparados para a eternidade. E é isso que haverá de eternidade em eternidade, dia e noite, sem cessar. Nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. Diante do Cordeiro nós vamos cantar dia e noite, sem cessar. Somente o Senhor é santo, somente o Senhor é digno. Digno é o dia e noite, sem cessar. Nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar. Nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo, santo és tu, Senhor. Segue aí do seu lugar, você pode declarar: Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor nessa noite. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. O reque calabasuri anda la barracha. Somente tu és digno, Senhor. Não existe outro Deus além de ti. Te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos. Bendito tu és. Recebe o nosso amor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Estamos reunidos no teu santo nome. O teu Espírito Santo nos trouxe para cá. Te entronizamos, te coroamos. Aleluia. 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 Pra te e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Corre que calabaço xeriana pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja só para te adorar. Só pra te e fazer teu nome. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço em quem está perto de você. Cumprimente a pessoa que
Está próxima, na frente, atrás, do lado. Que alegria recebê-los. Pode sentar, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Diminui um pouquinho só para mim, por favor, o retorno do altar. Baixa um pouquinho para mim aqui, que está muito alto. Boa noite. Como é que vocês estão? Diga melhor agora. Que bom. Estou muito feliz em recebê-los. Que alegria receber as duas irmãs sempre sorridentes, não é? Como um sorriso marca, né? E a gente conversa por mensagem e sempre estão assim sorridentes. É bom. A gente precisa caminhar com gente que sorri, sabia disso? Como um sorriso faz diferença na vida da gente. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto falta disso, não é? De estar com gente que sorri, gente para cima. E é muito bom isso. Pastora Márcia, querida, Deus abençoe. Quem que está te acompanhando? Oi, Carol. O pessoal te chama como? Carol. Posso chamar Carol? Tudo bem? Que alegria recebê-la. Deus abençoe. E você também, Will e Camila. Que alegria tê-los de volta aqui. Fabiana, tudo bem? Que bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus tem algo para nós hoje, amém? Diga assim, Deus sempre tem algo para quem quer receber. Marca isso na tua agenda. Deus sempre tem algo para quem quer receber. Vou repetir. Deus sempre tem algo para quem quer receber. Sabe quem é saciado? O faminto e o sedento. A pergunta é: como você anda espiritualmente? Sedento e faminto? Ou o mundo tem te saciado? Porque algumas pessoas não querem saber das coisas de Deus. Porque as coisas do mundo empanturram. As coisas do mundo dão aquela falsa saciedade. A pessoa ela pensa que está alimentada, quando na verdade ela está muito carente de tudo aquilo que o céu tem para lhe proporcionar. Quando você se reúne em nome de Deus para oferecer a tua vida, é muito precioso o que está acontecendo aqui. Você não veio assistir a um culto, você veio oferecer o teu culto a Deus. E uma coisa, você é parte deste culto. Este culto não acontece sem a tua interação. Você precisa compreender aquilo que Isaac descobriu quando estava para ser oferecido como sacrifício. Esta passagem aponta para nós. Papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, cadê o sacrifício? Isaac era o próprio sacrifício. Nós precisamos compreender o que aconteceu com Jesus na cruz. Ele se ofereceu em nosso lugar como sacrifício vivo. Ele pagaria o preço da nossa condenação eterna. Você não vai para o inferno, porque Jesus morreu a sua morte e pagou a sua dívida, que era impagável. Logo, quando nós nos apresentamos num culto como este, entendemos que oferecemos a nossa vida como sacrifício. Logo nos colocamos diante de Deus, no altar, como sacrifício de amor, dizendo: nós devolvemos
tudo aquilo que recebemos. Nós, em gratidão, em reconhecimento, entregamos o nosso culto. A Bíblia diz que estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, e fomos achados por Ele. Amados, não tem explicação. Às vezes a gente olha para nós e diz: quem eu sou? Eu não sou nada. E mesmo assim, do alto céu, Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos aponta, Deus nos separa para estarmos aqui num culto como este, para poder dizer: somos Deus, somos teus filhos, somos tuas filhas. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Era assim que Deus nos enxergava. Mas quando nós abrimos o nosso coração e declaramos com a nossa boca: eu quero Jesus na minha vida, a coisa mudou. A sentença espiritual que existia contra você, agora foi cancelada, foi rasgada, ela foi anulada terminantemente, para que você seja chamado agora de filho e filha de Deus. Isso custou o sangue de Jesus. Alguns dizem: salvação é de graça. É de graça, mas não é barato. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar. Eu conto uma ilustração de um filho que disse para o pai: eu vou embora de casa. E o pai, sem saber o que fazer, no silêncio dos seus pensamentos, assiste o filho abandonando a família. Ele vai para lugar incerto e nunca mais teve notícias desse moço. O filho mais velho, percebendo que o pai não comia mais, não tinha alegria de viver, que tudo agora não era mais colorido, era preto e branco, ele diz: pai, eu vou trazer meu irmão de volta, eu vou procurá-lo, eu vou atrás dele. E assim fez. Saiu numa missão pessoal de procurar o seu irmão em todos os lugares, aldeias, vilarejos, cidades, povoados. E um dia ele chega num lugar onde estava acontecendo um movimento em praça pública. E ele viu aquele alvoroço e ele perguntou do que se tratava. E uma pessoa lhe disse: hoje vai ter uma execução. E esta execução seria um enforcamento em praça pública, para servir de exemplo para outros, para que não houvesse mais nenhum tipo de crime naquele lugar. E ele ficou lá assistindo aquele espetáculo público, quando de repente um carrasco trouxe encapuzado um homem, e ele foi levado para a forca. Naquele momento, a corda foi colocada no pescoço daquele rapaz, o capuz foi tirado e foi anunciado para aquelas pessoas que estavam lá: alguém aqui se dispõe a morrer no lugar deste criminoso? Aquele irmão mais velho
que estava lá assistindo a cena de longe, ele não tinha percebido quem era aquele homem. Ele se aproxima e quando chega perto, era o seu próprio irmão, que estava com uma corda no pescoço, prestes a ser enforcado. E foi perguntado mais uma vez: alguém aqui se oferece para morrer no lugar deste criminoso, sem pestanejar, sem titubear, sem vacilar? Aquele irmão mais velho corre em direção àquela plataforma, levanta suas duas mãos e grita: eu morro no lugar dele. Aquelas pessoas que estavam lá naquele burburinho, conversando, falando alto, todos ficaram de boca fechada, porque até então nunca ninguém tinha se oferecido para morrer no lugar de um criminoso, de um bandido. E ele sobe na plataforma, a corda é tirada do pescoço do irmão, e o irmão diz: por que é que você fez isso? Fui eu quem errei, e agora você vai pagar o preço do meu erro. O irmão mais velho disse: volta para casa, porque desde que você foi embora, o nosso pai não come direito, não vive mais, a vida para ele perdeu sentido. E eu disse para ele que só voltaria para casa depois que eu te encontrasse. E este irmão mais velho salvou o irmão da morte, e ele morreu no lugar dele, enforcado. Sabe o que significa isso? Jesus deu a vida dele por mim e por você. Ele morreu no nosso lugar. Era para que eu e você fôssemos condenados, e o nosso destino era certo, era o inferno. Mas Jesus morreu no nosso lugar, sem pestanejar, sem titubear, sem vacilar. Quando o Pai ordena para que ele descesse à terra, para ser a ovelha muda, que seria sacrificada no nosso lugar, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus sofreu, ele pagou o preço para que nós estivéssemos aqui. E nós não entendemos a profundidade daquilo que Jesus fez, e vivemos de qualquer jeito. Por isso que no dia da ceia, a recomendação é: fazei isto em memória de mim. Ou seja, quando eu pego o pão e pego o cálice, eu tenho que olhar para aquilo que simbolicamente me leva para o Calvário, e eu me lembro que o pão representa a carne de Jesus, que foi ferida, rasgada, destroçada. Quando eu olho para o cálice, eu lembro do vinho, do melhor, do sangue de Jesus, que foi derramado, para que eu pudesse estar aqui, para que eu pudesse ser salvo. Fazer isto em memória de mim. Eu devo naquele momento ser transportado a mais de 2000 anos atrás, e lembrar do que Jesus fez, do preço que foi pago, da sua vida que foi sacrificada por nós. Amados, nós não servimos a um Deus morto que está pendurado na cruz até hoje. Nós servimos a um Deus vivo, que no terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, diz a Bíblia, e intercedendo por nós.
Não estamos abandonados, perdidos, esquecidos à mercê da sorte. Existe um plano espiritual que se cumpre na nossa vida antes mesmo do nosso nascimento. Sabia disso? A Bíblia diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. E como isso é profundo, e nós precisamos compreender isso. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, vou ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, que o primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vou parar aqui, senão vou ler o livro todo. Nós precisamos meditar naquilo que nos foi oferecido. Quando você começa a contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, o Espírito descortina diante de nós e nos revela aquilo que até então estava escondido nele. Por isso nós precisamos meditar, ler a palavra, reler e pedir para que o Espírito Santo dê vida a tudo aquilo que está impresso em papel branco com tinta preta. Nós precisamos que esta palavra, como flecha, penetre fundo no nosso coração e nos ative no nosso chamado e ministério, para que possamos viver como filhos e filhas de Deus neste tempo. Qual é a maior questão, mesmo daqueles que estão dentro de uma igreja?
se reúnem como religiosos e não como crentes salvos, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Parece que o milagre da cruz não nos alcança. Parece que o preço que foi pago não foi suficiente, porque continuamos a viver do nosso jeito, da nossa maneira, sem trazer para o nosso dia a dia a presença de Deus. Não dá para viver mais sem Deus. A partir do momento que nós compreendemos quem éramos, quem somos, onde estávamos e para onde vamos, é algo maravilhoso, é algo glorioso, é algo tremendo, que não dá para entender com a mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. Nós precisamos do Espírito Santo. E você deve orar e dizer: Espírito Santo, me mostra. Que as escamas caiam dos meus olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, depois de 3 dias e 3 noites sem ver. Quando ele estava indo para Damasco, na estrada, a caminho da cidade, ele teve um encontro com Jesus. Eu acredito que ele nem imaginava que um dia o próprio Jesus iria ter com ele. Um homem vil, cruel, implacável, sanguinário. Existia um serviço de inteligência no exército de Roma, uma tropa de elite para perseguir os cristãos, espalhá-los, prendê-los, torturá-los e até matá-los. E entre tantas pessoas que o Senhor podia ter escolhido para a grande missão de levar o Evangelho para o mundo, ele encontra este homem chamado Paulo. Conhecido como Saulo. Agora, 3 dias e 3 noites sem enxergar, cego, porque ele precisava olhar para dentro dele, até que um diácono normal, comum, simples, mas cheio de Deus, foi requisitado pelo próprio Cristo, que lhe deu o endereço, o lugar, a casa, o número. Vai e ora pelo meu servo Saulo. Ele, temeroso, argumentou, mas Deus tinha um propósito, e Ananias conhecia o Deus que ele servia. Não era um pedido, era uma ordem. Mesmo que custasse a sua própria vida, ele se arriscou e foi. Quando ele impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo, as escamas caem dos seus olhos, por conta das suas lágrimas. E naquela hora, o quebrantamento dele era tal, que ele foi cheio do Espírito Santo, e a vida dele foi transformada para nunca mais ser como antes. Pedro não entendeu que o Evangelho deveria alcançar o mundo,
Ele era tão convicto daquilo que acreditava, que entendia que o evangelho não era para os gentios, era só para os judeus. Mas quando Deus levanta Saulo, quando Deus levanta Paulo, ele foi quem fez o evangelho chegar até nós. Como ele se arrependeu de tudo que ele fez, como ele se quebrantou por tudo que tinha acontecido. E por conta desse coração, Deus encontrou graça nele. Ele também foi perseguido, injustiçado, torturado, ameaçado. Até numa ocasião, ele foi apedrejado. E as pessoas só paravam de apedrejar quando tinham certeza que a pessoa estava morta. Pegaram o corpo de Paulo e jogaram para fora da cidade. E os cristãos, simples, normais, comuns, foram orar por ele. E historiadores dizem que Saulo, agora Paulo, ressuscitou. Mas tinha uma sequela nos olhos. Os Gálatas até diziam assim: se possível fora, tiraríamos os nossos próprios olhos e trocaríamos com você. Alguns acreditam que a sequela era este problema de visão. Alguns chamam de espinho na carne. Mas quando você vai para o original grego, o que significa espinho na carne? Ferir, golpe pós golpe. Para que ele não se vangloriasse pela visão e experiência que ele teve com o próprio Cristo. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas eu fui arrebatado até o terceiro céu. Imagina que ele experimenta das excelências celestiais. Permissão de Jesus, para que ele pudesse se tornar um dos apóstolos e reforçar a doutrina que nós cremos até agora. Um dos critérios, ou alguns dos critérios para ser um apóstolo, seria andar com Jesus. Mas ele não andou com Jesus fisicamente. Seria de ter acompanhado Jesus no seu ministério terreno. Ele não acompanhou fisicamente Jesus no seu ministério terreno, mas sabia dos feitos, sabia dos sinais, sabia dos prodígios, sabia dos milagres. Paulo chamava os crentes de seita, os da seita. Mas de repente ele se converte e passa a ser dos da seita. Agora, não só discípulo de Jesus, mas um apóstolo. Pela experiência que ele teve espiritualmente. Nós precisamos buscar experiências que estão à nossa disposição para este tempo profético e não buscamos. Precisamos passar mais tempo com Deus, porque Ele só vai falar com aquele que passa tempo com Ele. Ele não fala com aquele que não está comprometido com o seu reino. Nós muitas vezes nos desculpamos por conta da correria. Não temos tempo. E eu costumo dizer: falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. A bem da verdade, o reino não é nossa prioridade.
Poucos colocam o Senhor como sua prioridade, a ponto de vir num culto de sexta-feira. Quantos dizem: estou cansado, estou com fome, estou na correria, vou deixar para domingo, outra semana eu vou. E eles perdem de comer e de beber aquilo que sempre o Senhor prepara para aqueles que estão famintos, insatisfeitos. Quando vocês forem orar, vocês devem dizer assim: Senhor, não permita que o mundo me embriague, não permita que o mundo me fascine, não permita que o mundo me sacie. Não permita, Deus, que o meu prazer esteja em Ti, que o meu prazer esteja na Tua presença, que o meu prazer esteja na Tua palavra, que o meu prazer esteja nas Tuas promessas, nas Tuas revelações. O que é revelação? Revelação é aquilo que eu consigo aplicar na minha vida. Eu vejo nos dias de hoje muita gente falando de revelação, mas que revelação é esta que você não consegue aplicar na sua própria vida? O que é revelação? Revelação é aquilo que eu recebo de Deus, e aquilo passa a me governar. Aquilo tira o meu sono, aquilo me inquieta, aquilo me perturba, a ponto de eu buscar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Mas o diabo muitas vezes anestesia as pessoas, e elas preferem viver a sua depressão, a sua angústia, os seus medos, do que confiar em Deus, a sua própria vida. Confiar em Deus, a sua própria vida. Confiar em Deus, a sua própria vida. Não é o que vemos. O que vemos são pessoas que buscam uma reunião de sexta-feira como libertação pela palavra, para dizer assim: eu vim aqui receber o meu milagre. Depois que elas recebem o seu milagre, elas vão embora. Por quê? Não estão comprometidas a ponto de entregar a própria vida. Elas querem apenas um favor. Elas querem apenas uma demonstração de Deus. Quando pediram um sinal para Jesus, Ele disse: sinal nenhum vos darei, a não ser aquele do profeta Jonas, que ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Jesus estava falando obviamente dele. E ele ficou morto 3 dias e 3 noites. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Como nós somos egoístas com respeito às coisas espirituais. Precisamos dizer: Deus, fala comigo. Deus precisa falar com você antes que seja tarde demais. Deus, fala comigo. Me mostra no meu coração o teu propósito, porque Ele já te revelou o seu amor, e é por isso que nós estamos aqui. Mas somente se você ter uma revelação do seu amor verdadeiro, é que você vai continuar aqui. Caso contrário, muitos entram e muitos saem. Muitos hoje estão buscando a Deus, mas amanhã estão buscando o oculto.
estão buscando favores em outros lugares, de deuses falsos, com D minúsculo. Quando você é encontrado por este amor, nada, absolutamente nada, vai te tirar mais da presença dele. E como vale a pena você rasgar o teu coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. E tudo que você precisa é disso, dessa disposição de clamar, de suplicar. Quando a gente fala de clamar e suplicar, a gente pensa que é clamar e suplicar por conta dos nossos próprios problemas, não é? Não, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua unção, eu quero o teu poder, eu quero a tua palavra, eu quero a tua revelação, eu quero mais de ti, Senhor. Aí você ora, e depois busca mais, e depois ora de novo, e você jejua, e você se coloca à brecha, e você começa a fazer renúncias. Hoje você poderia fazer qualquer outra coisa. Se estivesse em casa e assistir uma novela, e assistir um jornal, e assistir uma série, e assistir um filme, e assistir um documentário, e assistir uma partida de futebol, ou do esporte que você gosta. Mas você decidiu: não, eu quero mais de Deus. E olha, você deve orar e dizer: Senhor, eu quero ser insaciável. Sabe, nunca é o suficiente. Esta semana, mais uma vez, eu entreguei na quarta-feira meu jejum de 3 dias e 3 noites. Eu jejuo semana sim, semana não. É puxado, irmãos. Mas nessa quarta-feira, quando eu fui orar, a sala da minha casa se encheu da glória de Deus. E eu comecei a chorar copiosamente. E eu dizia: Deus, como é gostoso sentir a tua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui. Como é bom saber que o Senhor está recebendo o meu sacrifício de amor. É pelo seu povo, é pela sua igreja, é pelo seu reino. Nada para mim mesmo, Senhor. Se mova no nosso meio, se revela a nós, mostra com a tua vontade. E sabe quando é que você vai descobrir a vontade de Deus? É quando você começa a louvá-lo e adorá-lo, a louvá-lo e adorá-lo. Qual o momento mais importante do culto? Te pergunto. Aí talvez você me responda: todo culto. Ou alguns de repente vão apontar algum momento. Mas a parte mais importante do culto não é a pregação. A pregação é aquilo que nós fazemos para os homens. Mas louvor e adoração é aquilo que fazemos para Deus. Não estamos cantarolando uma música. Não estamos ensaiando uma música. Louvor é mais do que cantar. A música em si, ela pode tocar a sua alma e fazer até você chorar de emoção. Mas o louvor, ele ministra ao teu espírito. A adoração ministra ao teu coração. E você entrega para Deus aquele momento tão precioso, onde você sabe que as regiões celestiais contemplam aquilo que é oferecido pela igreja, como sacrifício vivo de amor. Então, é isso que nós precisamos. Vamos ficar em pé um momento.
Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Declare: eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. O teu servo, o teu filho Alberto, te contempla na beleza da tua santidade. Se apresente, diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cante não com a sua boca, mas com o teu coração. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vocês, mais alto, rasga o teu coração. É uma declaração de amor para o Senhor. Vamos mudar este ambiente. Vamos trazer a glória de Deus para dentro deste lugar. Só para te adorar, só para te adorar. Adore, aprenda a chorar na tua adoração. Deixa fluir, deixa o Espírito Santo te transformar no verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Só vozes, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O segredo da adoração é você chamar ao teu encontro aquele que quer te encontrar, e ele vai se apresentar. Oh, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aproveite este momento.
Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus. Oh, requei calabaço, orianda la nasa. Te amamos, Jesus. Oh, requei calabaço, orianda la naste. Você pode orar em línguas, pode orar no Espírito Santo, e pode permitir que esta unção invada o teu coração, como o rio de águas vivas, que flua. Oh, requei calabaça. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. Move-te neste lugar. Requei calabaço, cheguei candalabaço. Oh, rebalabaço. Move-te aqui, Senhor. Cure, Senhor, pessoas aqui. Toque feridas abertas. Cauteriza, Senhor. Sara. Encontra o teu povo. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Para te contemplar na beleza da tua santidade. Oh, requei calabaço, orianda lá na sua. Oh, requei calamanassa. Oh, chequei candalabaço. Move-te neste lugar, Senhor. Move-te, move-te, move-te. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Preste atenção. Não se comporte como se Ele não estivesse aqui. Se comporte como se você pudesse vê-lo, enxergá-lo, ou até tocá-lo. Porque é real a presença de Jesus em nosso meio. Não é hora de você pedir outra coisa, a não ser eu quero te conhecer. Eu quero mais de ti. Inunda o meu ser, completa a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou te pertence, Senhor. Oh, requei calabaço, urianda lanaia, siquei calabaço. Oh, remanás, terianda lanaia, chiquei calabaço. Ora, ora em línguas, ora no Espírito, rasga o teu coração. Quanto tempo faz que você não adora de verdade? Oh, adore, adore, adore este Cristo ressurreto. Ele vive e reina hoje e todo sempre. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim. Oh, requei calabasturianda lá na Sirianda lá. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos. Oh, te amamos. Oh, requei calabaço. Qual a intensidade da tua sede? Qual a intensidade da tua fome? Oh, requei calabaçurianda lá nasta. Maravilhoso é
vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, requei calabasurianda lanaste. Oh, recalabacharianda laçu. Sabia que os maiores milagres que acontecem na hora da adoração, na hora da visitação, quando os demônios têm que fugir da nossa presença, porque Ele se manifesta e o céu baixa a terra. Quando nós coroamos, entronizamos e declaramos, reconhecemos que só Tu és Deus, Senhor e Salvador. Não há outro. Nenhum outro morreu no nosso lugar. Nenhum outro pagou o preço da nossa salvação. Nenhum outro ressuscitou o terceiro dia. Somente o nosso Jesus. Oh, recalabassuri que calabanayachá. Oh, rei que candalosiri que candanabarracharaço. Oh, reriandaçá. Quando você adora, o céu recebe o teu pedido que a tua boca não fez, mas o teu coração comunicou. Deus olha para a terra e conhece, vê as tuas necessidades, carências e precisões. Tudo que você precisa é adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. E quanto mais você adora, mais o céu responde. Aprenda a adorar. Aprenda a contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Oh, requei calabaço, riandala xalabasa. Mais Senhor de Ti, mais Senhor da Tua santa presença. Oh, requei calabaça. Não é emoção, Senhor. Não é manipulação. Não é indução. É encontro. Oh, requei calabaçurianda lá nasci. Oh, aleluia. Aleluia. Rasgue o teu coração. Diga: eu não saio desse lugar hoje sem ser visitado pelo Senhor. Eu não saio desse lugar hoje sem ser tocado, como aconteceu com Jacó. Eu não te largo enquanto não me abençoares. Eu não te solto enquanto não me abençoares. E tudo que você precisa é disso. É mais de Deus na tua vida. É conhecer o Redentor de verdade. É dizer: nunca mais eu vou te abandonar. É dizer para Ele: tu és mais importante do que tudo na minha vida. É priorizá-lo e não deixá-lo de lado. Oh, requei calamanhaça. Deixa Ele se manifestar.
É você dizer: Senhor, eu me recuso a sair daqui seco como entrei. Senhor, como diz a tua palavra, rega a areia do deserto. Me encontra nesta noite, Senhor. Oh, ribalabas, turiquei, calabas, urianda, lanaya, chá. Oh, Senhor, o que viemos buscar, nós encontramos. Oh, riquei, calabas, turianda, lavaya, xiriquei, calabas. Diga palavras de amor para Jesus. Eu te quero. Se revele a mim, Senhor. Abre os meus olhos. Toca o meu coração. Oh, requei calalas, orianda lanas. Oh! Ele está aqui. Ele está aqui. Em vez de você pedir coisas, você vai dizer: eu te quero, Senhor. É tudo que eu preciso. Eu te quero. Tu és mais do que eu preciso. Somente o Senhor me satisfaz. Somente o Senhor completa o vazio da minha alma. Oh, requei calabas, oh, ribalas, turianda, lanaya, chá. Aleluia, aleluia. Como chuva, como orvalho, a tua presença vem neste lugar, Senhor. Oh, ricalabaste, riandalanaste, riandalamasu. Oh, rebalabaste, riandalanas. Oh, rebalabastos, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda terra. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.
Jesus, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda. Oh, relavassurianda lavaste. Jesus, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome, glória ao em toda a terra. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, tu és santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu canto esta música, eu me lembro da igrejinha pequena, com poucos instrumentos, alguns desafinados, irmãos descompassados, nenhuma estrela, nenhuma voz que se diferenciava pelo seu talento, mas aquele lugar com poucos irmãos tremia pela presença do Espírito Santo de Deus, pela sinceridade dos corações, pessoas sedentas e famintas de buscar o Senhor de verdade, em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos fazer, voltar às raízes e nos entregar de verdade. Oh, requei calabas, torianda lanaias. Precisamos voltar às nossas origens. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Os teus maiores encontros vão ser através da tua adoração.
cante a mesma música várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Até a atmosfera que você está ser mudada pela presença de Deus. Corre que calabasoriana labasto. Corre que calabasoriana lanaiasa. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que tivemos. Obrigado, Senhor, pela fagulha que vai incendiar o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está nos chamando a uma vida de adoração a partir de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você não entende a dimensão do que você recebe quando você adora. Ele está aqui. Jesus está aqui. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, requei calabaço. Aleluia. Aleluia. Oh, requei calabaça. Aleluia. Aprenda a dizer aleluia, aprenda a dizer glória a Deus, aprenda a dizer eu te amo, Jesus. Aprenda, não fique só fazendo mímica, não fique só oferecendo uma adoração tímida. Aprenda a ser ousado, aprenda a ter coragem, intrepidez, valentia, porque o inferno não pode conter a nossa adoração. O inferno precisa saber que somos adoradores, não murmuradores, reclamadores, chorões. Não, somos adoradores. Na dificuldade adore, na luta adore, na crise adore, em todos os momentos adore, adore, adore. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Louvor, teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Pessoal do louvor, teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir?
exaltamos, ó Cordeiro. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada. Se a palavra, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. se a palavra, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. aleluia, quero ouvir a igreja. Aleluia, aleluia, santo, santo é, santo, santo. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar. Antes de irmos para casa, eu não sei você, mas por mim eu faria uma vigília hoje. É tão bom, não é? Hã? O avião primeiro anda, depois corre, depois voa. Não é bom? Não é gostoso? Diga, domingo à noite tem mais. Mas é aquilo, depende da tua sede e da tua fome. Tem gente que se contenta com qualquer coisa, mas tem gente que quer o banquete do céu. Diga, eu quero. Amém? Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Eu não sei se você fez a oferta da ceia. Se você não fez, você pode entregar hoje ou no domingo, porque nós vamos pagar o aluguel da nossa igreja na segunda-feira. Pode vir aqui, irmão. E Deus tem dado graça. Por conta disso nós devolvemos. Diga, nada é meu, tudo é dele. Quando a Bíblia fala que nós somos mordomos, sabe o que significa? Significa que você administra aquilo que não é teu. Tanto é que quando nós partimos desta terra, tudo fica aqui, nós não levamos absolutamente nada. A única coisa que você leva para o céu, sabe o que é? Os teus frutos. Por isso que você deve pregar, anunciar o Evangelho e ganhar muitas almas para Jesus. Eu gostaria que você separasse o teu melhor nessa noite. O teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Se você já deu, pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, deve entregar mais alguma coisa? Pergunta para o Espírito Santo, eu devo dar um extra? Eu, quando tenho desafios pela frente,
Na medida do desafio, é a medida da minha oferta. E às vezes eu preciso ser ousado. Eu preciso entregar, às vezes, até aquilo que eu não posso. Mas quando eu faço o que não posso, aquela oferta libera alguma coisa no reino espiritual. E Deus me entrega o seu favor. E é tão bom isso. Amém? Pode entregar. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para nós. Abrimos nossas vidas para Receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, o que está no mundo. maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Vamos ficar em pé. Pai, eu quero apresentar cada dizimista e ofertante desta casa, cada pessoa que cuida desta obra, cada pessoa que o Senhor levantou como dizimista e ofertante neste lugar, cada pessoa que o Senhor tem elegido ou eleito como coluna forte. Oh, meu Deus, olha para cada irmão, para cada necessidade, para cada precisão, para cada carência, e libera, Pai, um milagre, em nome de Jesus. Cuida, Pai, cuida, Senhor, faz a tua obra, e que o teu povo se alegre, dance no Espírito, na tua presença, e glorifique o teu santo nome pelos teus feitos, porque tu és um Deus de provisão, tu és um Deus de multiplicação, tu és um Deus de abundância. Abençoa, Pai, a nossa igreja, multiplica a semente que é plantada no teu reino, 30, 60, por 100, por uma, em nome de Jesus, 100 por uma, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção. Amém? Glória a Deus. Agora, amados, nós vamos orar. Você vai colocar diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade e a sua luta, antes de irmos embora. Você vai interceder por alguém, você vai interceder por aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, eu quero apresentar a Ti cada irmão, cada irmã. Eu quero apresentar a Ti cada convidado, cada visitante, cada amigo, cada amiga. Eu quero Te apresentar, Pai, esta pessoa que foi encontrada por Ti nesta noite. Eu quero Te apresentar, Pai, cada necessidade, cada pedido. Ouve, Senhor, aquilo que estas bocas estão falando. Libera, Pai, o Teu milagre, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda malignidade na vida desta pessoa. Eu quebro ciclos, sentenças e condenações, em nome de Jesus, pelo Seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário. Bane, Senhor, varre, arranca desta vida tudo aquilo que o diabo tem tramado, e que o Senhor possa fazer a Tua obra e o Teu milagre, em nome de Jesus. Eu desfaço todo laço do passarinheiro, peste perniciosa, a mortandade que assola o meio-dia, a seta inflamada e a seta envenenada. Nós rebatemos com o nosso escudo da fé e declaramos o Teu senhorio neste lugar. Libera, Pai, a Tua bênção. Libera, Pai, a Tua bênção. Faz a Tua obra, Senhor, na vida da Camila. Em nome de Jesus, alcança o coraçãozinho dela agora, Pai.
tudo aquilo que o inimigo tem feito, tudo aquilo que o inimigo tem tramado, cai por terra nesta noite em nome de Jesus. Inimigo, você é derrotado, envergonhado, vencido, humilhado, destronado, e você vai parar de falar na sua mente, no seu coração. Você não tem poder mais de aprisioná-la, porque ela foi chamada para a liberdade. A palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E você é livre, Camila. Todo mal, todo espírito, todo demônio, todo trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria não tem poder mais na tua vida. Nós amarramos, nós repreendemos e nós expulsamos agora. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo da sua vida, vai saindo da sua vida agora. Eu não peço, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus. Todo mal não tem mais poder, não tem mais poder. Desaloja, desaloja, em nome de Jesus. Vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Bate retirada, em nome de Jesus. Nós não pedimos, nós ordenamos, nós exigimos, nós determinamos, no nome de Jesus. Todo trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria desfeito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Cura o seu coraçãozinho, fecha as feridas abertas. Você muitas vezes diz: ninguém me entende, nem mesmo meu marido me entende. Eu estou sozinha, eu estou abandonada, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei. O requei calabasurianda lanayachá, o requei calabasurianda lanayachá. Diácono ou diaconisa para ajudar também. O requei calabasurianda lanayachá. A Michele pode ser. O requei calabasurianda lanaste. Cai por terra todo mal, cai por terra todo mal. Ela foi comprada por bom preço, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Espírito maligno do inferno, você vai ter que sair. Chico, corre que calabaço xerico, pode ser. Corre que calabaço, pode ser aí. Você faz a libertação dela aí. Você não tem poder. Pode, tranquilo, Chico. Tranquilo. Você não tem poder. O rei balabasto xirianda lanassa. O rei calabaço anda lanassa. Não se esconda. Corre que calabaço. Tira a mão, Chico, pode deixar. Chico, tira a mão, pode deixar. Corre que calabasta. Estenda as mãos, diga assim: queima com o sangue do Cordeiro. Queima com o sangue de Jesus. Queima, queima, queima. Diga comigo: Senhor, nós oramos por essa vida. Desfaz todo o trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Desfaz todo o envolvimento que ela teve, direto e indireto, toda a consagração. Desfaz, Senhor, todo o sacrifício. Você perdeu, você não tem lugar na vida dela. Você perdeu, você não tem lugar na vida dela. Oh, requei calabasuri andalanasteri achele malahasso. Oh, requei calabasturi andalanasteri andalanasu. Oh, requei calabasturi andalabanayachá. Diga em nome de Jesus: todo mal sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai do meu caminho, sai da minha igreja, em nome de Jesus. Te apresento e consagro, Senhor, o meu casamento, o meu trabalho, a minha fonte de renda, os meus projetos, os meus sonhos, a minha casa. Cuida de mim, Senhor.
Minha vida está nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga, eu creio no meu milagre. Diga, eu recebi hoje a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Não sai daqui sem abraço.